Você já parou para pensar no que realmente está escrito na Bíblia e no que ela diz sobre Deus? Bom, para este pesquisador, as traduções que temos hoje das Sagradas Escrituras manipulam o sentido do que realmente foi escrito nas versões originais há milênios. Depois de passar mais de 20 anos traduzindo o Antigo Testamento, ele decidiu compartilhar com o mundo todas as suas descobertas, que põem em xeque a base do pensamento judaico-cristão em todo o planeta. Será que essa descoberta também vai fazer você repensar as coisas que acha que sabe sobre a Bíblia? Fica aí, que a gente vai te contar tudo. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho. Por décadas, realizou um trabalho altamente técnico de tradução do hebraico bíblico, mas quando começou a compartilhar o que realmente enxergava nos textos originais, suas opiniões passaram a causar uma enorme controvérsia. Para muitos, ele é um intelectual que desafia poderosas convenções religiosas. Para outros, é simplesmente um charlatão. Seus livros são baseados em traduções literais e em uma análise cuidadosa de cada palavra no contexto original. E é justamente por causa desse rigor literal que entra o choque com a ideia tradicional de Deus que todos nós aprendemos na igreja. Mas segundo Biglino, essa tradução é extremamente problemática e equivocada, porque ao traduzirmos o termo dessa forma, estamos simplificando demais o que o texto realmente está dizendo, já que Elohim é plural, o que significa que ele não está se referindo a um ser, mas a um grupo de seres. Goste você ou não, Mauro Biglino não é um estudioso qualquer. Ele é um experiente tradutor do hebraico antigo que trabalhou para São Paulo, uma das maiores e mais importantes editoras da Itália, da Europa e do mundo quando o assunto é religião. Durante mais de 20 anos ele fez traduções do Antigo Testamento, e quem poderia imaginar que alguém com uma carreira tão conservadora até ali poderia ter uma visão tão diferente? O fato de Biglino ser um apaixonado estudioso da Bíblia e das Antigas Escrituras, mas não um acadêmico tradicional, só aumenta a polêmica. Toda a polêmica em torno de Mauro Biglino parte da tradução de uma única palavra que transforma completamente a base das grandes religiões monoteístas no hebraico bíblico. Elohim é uma palavra que, em grande parte das vezes, é traduzida como Deus na Bíblia. De acordo com Biglino, a tradução de Elohim como Deus faz parte de uma longa tradição de distorções feitas pela teologia monoteísta ao longo de milhares de anos. Para ele, a palavra não deveria ser traduzida como Deus, mas deixada na forma original Elohim, já que não se tem uma tradução exata. Em algumas passagens da Bíblia, os Elohim são descritos como seres celestes. Em outras, são figuras humanas de autoridade, como governantes ou juízes. O real significado da palavra pode variar: seres poderosos, juízes, até rei. Sua tradução adequada depende do contexto de cada trecho. E é aqui que entra o choque com a ideia tradicional de Deus ensinada pela igreja. Mas isso não quer dizer que Deus não existe, ou que a Bíblia não tenha valor espiritual. O que ele afirma é que quando você lê a Bíblia, o conceito de Deus que temos hoje não está realmente presente nos textos originais. Quando lemos Elohim na Bíblia, estamos lidando com um conceito múltiplo, e não com uma única figura divina. O termo Elohim virou sinônimo de Deus, por imposição teológica. Mas ao observar o Antigo Testamento, vê-se que Javé não se comporta como um Deus eterno e imortal, mas como entre vários Elohim, de carne e osso, que interagiam diretamente com os humanos e possuíam tecnologias avançadas para a época. A ideia de um Deus transcendente, imortal e todo-poderoso seria uma construção posterior da teologia. Para Biglino, Javé é apenas um dos Elohim, o líder entre um grupo de seres com grande poder e autoridade. No Antigo Testamento, Javé é descrito com sentimentos humanos, menos cansaço, raiva, ciúmes, sede. Em muitas passagens age como um líder militar protetor e até vingativo. Diferente da ideia moderna de um Deus bondoso e amoroso, talvez a frase mais ousada de Biglino seja: a Bíblia não fala sobre Deus. A Bíblia não está falando sobre um único Deus, mas sobre os Elohim, uma coletividade de figuras com características próprias. O que a Bíblia descreveria, na verdade, seria um conjunto de indivíduos mais próximos de governantes ou líderes militares. A visão atual de Deus é moldada por séculos de teologia e influências filosóficas, especialmente da Grécia. Estudos indicam que o monoteísmo foi uma evolução histórica. No início, o povo de Israel vivia sob influência de vários deuses, cada um com sua área de influência. O que Biglino propõe é uma mudança radical na forma de entender a Bíblia. Ela não conta a história de um único Deus, mas de seres materiais,
Para ele, os relatos bíblicos são narrativas de batalhas, influências e domínios territoriais dos Elohim sobre as civilizações antigas. Eles seriam seres com motivações próprias, muitas vezes militares ou científicas, e não deuses transcendentes. Por que tratamos os Elohim como deuses? Por que escondemos a pluralidade do termo? Isso levanta perguntas incômodas. Por que Adão e outros viveram quase 1000 anos? Porém, seu trabalho colocou em xeque o que estudiosos tradicionais evitavam questionar. A Bíblia é um relato histórico espiritual de interações com seres poderosos, não necessariamente com um Deus único. Mauro Biglino ficou famoso, mas também enfrentou fortes críticas. Muitos o acusam de distorcer ou fantasiar. Ele não se considera um charlatão, apenas propõe uma leitura sem o filtro do dogma, reconhecendo que as versões modernas da Bíblia podem não refletir fielmente os textos originais. E você? Acredita que a Bíblia fala sobre Deus ou sobre algo bem diferente? Deixe sua opinião nos comentários, curta e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Até a próxima dúvida!